Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, levar até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui do meu lado o professor Wendel, professor Daunir, e hoje o assunto é um assunto muito importante, o apagão na educação. Por que pessoas não querem mais ser professores? Se a coisa que ainda mais tem vaga no país ainda é para professor. Inacreditável isso. Professor, seja bem-vindo. Bom, espero que possamos aqui hoje ter pelo menos um debate no campo das ideias, trazendo a informação do porquê que eu perdeu o glamour de ser professor. Eu lembro que marcou minha vida, eu tinha 7 anos de idade, e a professora perguntou no meu primeiro ano primário, na época, eu fiz com 7 anos a primeira série, não fiz pré-escola, eu estava direto, eu já sou um homem de mais idade, né? Na maioria das perguntas, os meninos queriam ser jogador de futebol, só eu que queria uma coisa diferente. Né? E por que pensou? Eu e mais uns 2 ou 3 que queriam alguma coisa diferente. O resto é só jogar de futebol e as meninas queriam ser bailarina, mas a maioria grande, esmagadora, queria ser professora. Dona de casa nenhuma queria ser. Ninguém queria ser igual a mãe. E aí hoje tu vê, perguntar para umas crianças de 7 anos o que ele quer ser quando crescer. Ele quer ver o capeta na frente, mas não quer ser professor. Ele tem raiva do professor, não há mais aquela boa idolatria, a figura do professor, né? Que era um símbolo de conhecimento, até de candura, em alguns casos, que nos ensinava e passava com nós tanto tempo quanto um pai, às vezes uma mãe. E isso sumiu, né? Então essas coisas, por que sumiu? A vontade de fazer docência nesse Brasil de hoje. Tá bom? Mas daqui a pouco você já começa a conversar comigo. Tá bom? Seja bem-vindo, tá bom? Saúde ele, por favor, Alisson. Olá, Porto Velho. Olá, Rondônia. Olá, professor Wendel. É um grande prazer ter um professor representando essa classe tão importante aqui no nosso programa. E agradecer por a gente debater esse assunto tão importante para a sociedade, né, de Porto Velho e do povo de Rondônia. Thaís. Professor Wendel, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Como o Benito disse, eu me lembro quando era pequena, não tão pequena, mas na 7ª, 8ª série eu tinha verdadeira paixão pelos meus professores, né? A área de exatas era a minha paixão. Eu ficava lá, nossa, que legal, será que um dia eu vou ser tão boa quanto o professor, né? E realmente hoje a gente não vê mais esse amor que as crianças carregam dentro de si, por um professor que está ali, às vezes horas, né, preparando aula, às vezes até sem dormir direito, porque precisa corrigir prova, preparar a aula do próximo dia, né, numa rotina pesada, cansativa, e ainda tem a sua vida pessoal, o seu trabalho, a sua família em casa, né? E realmente a gente vê que esses valores eles estão se perdendo, né? A importância do professor. Hoje estamos aqui, sim, graças à nossa família, mas também porque estudamos, fomos para a escola e alguém ali dedicou
momentos importantes e fundamentais nas nossas vidas para que possamos ser pessoas melhores, né? Agradeço vocês de casa mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, já dando aqui minhas boas-vindas ao Alisson, que também, a partir, né, dessas últimas semanas, tem feito um trabalho conosco aqui, integrando a nossa equipe. Seja muito bem-vindo. Bom, vou chamar a vinheta e vamos começar a trabalhar, tá bom, professor? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Eu estou aqui falando com o Alisson ali. Bom, vou falar um pouquinho de você. Como você se torna professor? Me conta um pouco da tua trajetória até chegar hoje à docência superior. Bem, eu me tornei professor inicialmente por admirar minha mãe como professora. Então, eu sou de uma família de professores, nós temos muitos professores na família. E já entrando um pouco na temática do blackout docente, essa é uma realidade que não continua. Os mais jovens da minha família já não querem mais ser professores também. Eles estão seguindo outras carreiras. É louvável, outras carreiras são importantes, mas a docência é fundamental. Eu me tornei professor, ainda sem formação, num período onde no estado do Mato Grosso havia uma carência muito grande, e eu fiz o vestibular para matemática inicialmente, e ao passar no vestibular eu me tornei professor numa escola pública. Isso aos 19 anos, e já vai 28 anos como professor. A docência sempre me encantou pela possibilidade de estar aprendendo cada vez mais e servindo como mediador no processo de construção de conhecimento de outras pessoas. E na atualidade, o magistério me encanta também pela questão do uso da tecnologia, né? A educação hoje ela não é estática como foi no passado, os recursos tecnológicos, né, e as possibilidades que nós encontramos. Então, a maioria das pessoas que se tornam professores, também isso funciona por um encanto com a docência, porque todos nós temos professores, né? E também, no passado, que é uma nostalgia que nós carregamos hoje, é a questão que envolve a carreira docente, né? Os pais queriam que os filhos fossem professores. Os pais estimulavam os filhos a serem professores no passado, principalmente as meninas, porque o magistério ele é uma carreira que inicia com uma forte característica docente feminina, e depois o homem vai ingressando na carreira do magistério. Hoje é uma carreira que qualquer pessoa que tem o desejo de exercer pode cumprir esse papel na sociedade. Perfeito. Alisson. Professor, eu já vi alguns dados que é preocupante. Em 2018 saiu um dado que 49% dos professores eles não aconselham as pessoas a serem professores, porque eu acho que é por conta do salário, né, problemas, dificuldade de lidar hoje com essa nova geração Y que chama, né, que não é fácil hoje, por conta também da tecnologia, da informação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como que próprias pessoas da profissão não incentivam e não sugerem que as pessoas sejam professores, né? O que causou isso? Existem dois fatores básicos. Um é a deterioração social da imagem do professor e da profissão docente, né? Que o professor se tornou uma carreira menor, né? Tanto é que nós estamos passando na Unir essa semana por uma mostra de cursos, e eu, participando do evento, achei muito interessante, porque tem estandes de todos os cursos que a Unir oferece no Tatuzão. E aí, os alunos do ensino médio chegam e eles vão passando pelos estandes. E aí eles passam por um estande, por outro estande, por outro estande, e quando chega no estande dos professores, eles passam.
direto. Né? Não, demonstra que não há o interesse, nem em saber do que se trata a carreira de professor. Né? Se nós pensarmos se nós pensarmos nas escolas privadas que atendem um extrato da sociedade, essa evidência é muito mais nítida, né? E a outra característica é a desvalorização salarial. O ambiente de trabalho do professor na escola se tornou um ambiente muito, muito complexo, né? O professor ele foi deteriorado nas relações de poder, nas relações de trabalho, né? O professor ele vem sofrendo com o passar do tempo a violência na escola. Então esses fatores eles estão levando a um blackout docente na perspectiva inicial, que é a falta de interesse dos jovens, a orientação vocacional dos pais e a orientação vocacional nas escolas, quando ela ocorre, elas, de preferência, nem tocam no assunto da formação como professor, né? Ou tocam no assunto de formar-se professor, inclusive como uma categoria inferior profissional na sociedade. As famílias também fazendo isso, né? E isso acontece também entre os professores, porque nós conhecemos a realidade na escola, nós vivenciamos isso e nós percebemos que não há uma valorização social e nem uma valorização governamental. Quer dizer, quais são as perspectivas de carreira de um professor? Quando faz uma orientação vocacional, uma das questões importantes é perceber a orientação, a perspectiva de carreira. Quando você integra, por exemplo, uma carreira considerada elitista, de médico, de advogado, de engenheiro, você tem uma previsão de crescimento nessa carreira no decorrer da sua vida profissional. E o professor, o que está acontecendo com o professor? E a mídia vem mostrando isso exageradamente nos noticiários, né, locais e nacional, da realidade que vem sendo vivenciada na escola. Então, ser professor tem se tornado uma carreira difícil. Então, além de não termos os jovens fazendo a escolha pela carreira docente, nós temos sim um grande número de professores formados, mas esses professores também não querem atuar na docência. Então, são duas características que envolvem o blackout docente. É a não escolha da docência como carreira de formação e também aqueles que se formam na carreira de professor não optam por permanecer exercendo a função de professor. Isso significa que, por exemplo, no estado de Rondônia, quando for efetivado o processo de transposição e um grande número de professores se aposentarem, e isso vai acontecer aproximadamente até 2021, nós teremos um déficit de professores na rede pública estadual de aproximadamente 40%. E o número de professores que vêm sendo formados nas universidades e aqueles que pretendem continuar exercendo a carreira de professor depois de formado, não é suficiente para suprir nem essa demanda de 40%. Isso, se pensarmos nos cursos de ciências humanas, é um problema grave. Se pensarmos nos cursos de licenciatura que envolvem ciências exatas, isso se torna caótico, porque daí nós não teremos substituição desses professores. E nem a tecnologia, que agora é uma aliada da educação, vai ser suficiente para resolver essa demanda e esse problema. Então, nós viveremos uma sociedade muito complexa na formação dos jovens e das crianças no futuro. É isso. Professor Wendel, isso me preocupa, porque hoje nós temos, acho que o maior sindicato do nosso estado, né, que é o Sinter, acho que, se eu não me engano, são 6.000 professores afiliados. A grande maioria já tem praticamente tempo para se aposentar, né? Se não formamos mais professores, até a própria base terá um déficit muito grande. Quem dirá nas universidades, que precisa de todo um processo até chegar a ser um professor universitário, né? Tem toda a etapa de estudo para conseguir chegar a este nível, né? E é uma profissão que nos encanta, assim, pelo menos a mim me encanta, porque é um dom ser professor, né? Além de ser uma profissão, é um dom que você leva o conhecimento a outras pessoas, que você ensina a outras crianças, e isso é preocupante. Eu fiquei sabendo, foi a professora Marilene que fez essa mostra na Unir nessa semana, que está
É a Marcele. Marcele, a professora Marcele. Eu a conheço, ela é até minha amiga no Facebook, ela comentou sobre esse trabalho que estaria sendo feito lá. Eu achei fantástico, uma maneira de realmente buscar, mostrar às crianças, aos adolescentes, o que é uma universidade, quais os cursos, o que ela tem afinidade e a proximidade. E, ao mesmo tempo, nos preocupa a questão de poucos se interessarem a carreira acadêmica, né? Nesse sentido, qual é o desafio que a universidade lança, né, assim, no sentido de resgatar essa proximidade, esse carinho por ser mestre, né? O que a universidade propõe para a nossa sociedade civil? Bem, essa não é uma ação individual, essa precisa ser uma ação coletiva. Ela precisa ser uma ação da universidade, sim, na qual nós, professores, precisamos apresentar a carreira docente e os encantos dessa carreira docente, porque eu escolhi ser professor e não estou arrependido da minha escolha. Eu sou professor há 27 anos, eu vivi 17 anos da minha vida profissional como professor dos anos iniciais do ensino fundamental na educação básica. Eu estou há 10 anos no ensino superior e isso me traz satisfação pessoal, me traz satisfação profissional e, apesar de não estar num extrato que deveria estar na relação de salário, mas se for analisado e apresentado as condições das carreiras que se apresentam hoje no país, ser professor não é uma carreira tão negativa nessa perspectiva também. Mas também é necessário que haja uma valorização da carreira docente na perspectiva da administração pública, né, governamental, porque a carreira de professor é uma carreira eminentemente vinculada ao poder público, né? Geralmente o professor ele se torna professor e faz um concurso público, né? Principalmente aqui em Rondônia ainda o número de escolas particulares ele é pequeno, se for analisar em relação ao número de alunos das escolas públicas e o mercado de trabalho na escola pública. Mas isso também vem a partir de uma mudança de consciência da sociedade. A sociedade ela precisa repensar os seus valores, repensar a sua forma de vida, né? Quando nós vemos, por exemplo, um debate fundamental em relação às queimadas na Amazônia, que é um tema recorrente, todos os anos nós vivenciamos essa questão, né? Eu estou há 11 anos na Amazônia. Então, mas essa não é uma discussão somente da mídia. Quer dizer, isso precisa ser aprendido na escola, isso precisa ser ensinado, nós precisamos aprender a respeitar o meio ambiente, nós precisamos aprender a cuidar da nossa saúde, nós precisamos aprender a viver e conviver. E um dos espaços onde isso pode acontecer é na escola. A escola é um espaço privilegiado para isso. Então, as famílias precisam valorizar o trabalho que o professor desenvolve na escola. E nós, professores na escola, precisamos fazer propaganda do nosso trabalho, propaganda da nossa carreira, mostrar para a juventude que a carreira docente ela é tão encantadora como outras carreiras, por exemplo, que envolvam a tecnologia, que envolvam a legislação, que envolvam outras áreas. Até porque hoje a carreira de professor ela não está restrita mais à sala de aula, né? O professor hoje, e não só o professor, hoje nós não somos mais um profissional único, né? Antigamente a pessoa nascia, fazia um curso superior, ingressava naquela carreira e se aposentava naquela carreira. Hoje nós vivemos um momento onde as carreiras são elas são múltiplas, né? Eu posso ser professor e posso ser trabalhar com notícia, eu posso ser professor e posso trabalhar no campo jurídico, eu posso ser professor e trabalhar com tecnologia. Então são várias as áreas de trabalho que envolvem a docência, inclusive. E aí nós precisamos mostrar isso para os jovens, porque os jovens eles percebem a carreira docente como uma carreira estática, como aquela pessoa que vive de dar aula somente. E dar aula é uma das funções que eu exerço com muita responsabilidade e que é muito cara. Eu digo aos meus alunos da universidade
que o meu momento de felicidade é quando eu estou na sala de aula, por 2 motivos, porque eu gosto muito da aula, e é o momento onde geralmente você não é incomodado por nada, porque a sala de aula é um ambiente fantástico, onde você se sente realizado. Então, perceber isso, perceber a possibilidade de mostrar outros caminhos, né? Inclusive de preparar as pessoas para as outras profissões. Não existe um embate entre ser isso ou ser aquilo, mas nós precisamos de uma sociedade que tenha professores, médicos, advogados, jornalistas, né? E nós estamos percebendo que, em relação à formação de professores, nós estamos perdendo esse espaço. Professor, uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos nas discussões é que por trás de uma grande profissão, um advogado, de um médico, de um arquiteto, como eu sou, existe o professor, né? Então, assim, sem o professor, você não forma as profissões do futuro. Então, assim, nós temos sim que valorizar, né, cada vez mais o professor, buscar sim, né, formas de políticas públicas para poder incentivar cada vez mais com que as pessoas despertem essa vontade de continuar sendo professor. Concordo com muito das coisas aqui que a Thaís falou também. Eu acho que o professor marca muito a nossa vida, né? Se eu fechar o olho aqui, eu lembro de no mínimo 3 professores que marcou a minha trajetória nesses 20 anos, 25 anos que a gente começa a estudar a partir dos 5 anos. E aí no mínimo você tem 3 professores que marcaram a sua vida. E assim, como o senhor falou, é uma coisa que tem que ser construída também dentro de casa. É um incentivo não só do poder público, mas do todo, né? As famílias têm que incentivar, falar bem dos professores. E eu acredito que a gente tem que resgatar isso, porque me preocupa também esse blackout, né? Eu tenho na minha família também professores, minha sogra é professora da Unir também, e começou também na magistério, né? Ela começou no magistério, depois ela passou no concurso da Unir. Então, assim, o professor fazer parte da vida da gente, e a gente tem que incentivar e buscar formas, né? Eu também acredito também, professor, que algumas coisas também, a tecnologia, ela veio também não só para ajudar, mas ela também tem alguns pontos que ela acaba atrapalhando a profissão do professor. Vou dar um exemplo para vocês, as escolas telepresenciais. Então, o que acontece? Hoje vocês têm grandes redes no Brasil, onde o cara tem um corpo de 20 professores que dá aula para 400 unidades no Brasil. Então, isso também é preocupante. E isso, toda profissão, ela passa por esse processo. Agora, tem que se discutir para chegar num consenso, né? Sem discutir, sem conversar, a gente não chega numa solução. É isso que eu acredito. E parabenizar o seu trabalho, que é importante, esse trabalho de conscientização. Eu vejo que ao longo dos anos, a tecnologia ela dá um impacto muito grande em todas as áreas. Todas né? as áreas. Não é só na questão do professor. Ela vem, por exemplo, até a medicina hoje já é possível fazer consultas por telepresenciais. Então, é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar. E eu acredito que alguns estudos já apontam isso, que os nossos filhos, muito provável, os nossos netos, não terão apenas uma profissão, né? Elas terão 2, 3 profissões, porque uma profissão só, ela não será suficiente para manter a sua família. Verdade. Né? A sua renda familiar, ela não vai ser composta por uma profissão só. Você vai ter que estudar mais. E se não formamos professor, como faremos? Né? Até certo ponto, a tecnologia nos ajuda, mas o conhecimento e a vivência, ela só é possível quando você olha no olho, né? Quando você senta numa sala de aula e você troca a sua experiência, a sua vivência, o seu conhecimento. Então, é uma coisa que a gente precisa mesmo despertar dentro de si, nos nossos filhos, para procurar essa parte acadêmica. Professor, eu vou chamar um intervalo comercial. Quando eu voltar, eu quero ouvir do senhor qual é a solução, pelo menos a médio, já que eu acho que a curto não vai ter, mas a médio prazo, para que a gente possa
reanimar esse amor ao lecionar nos jovens, para que possamos ter uma nova vanguarda de professores num futuro não tão distante. Tá bom? Então, continue conosco, é jogo rápido. É num lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Professor, vou repetir a pergunta do último bloco. Como reanimamos o fogo, a chama da educação nos jovens e adolescentes? Bem, reanimar o jovem para a escolha da profissão como professor passa pelo trabalho que nós professores exercemos, inclusive nas escolas. Nós precisamos apresentar a nossa carreira aos jovens de uma forma que eles percebam que, apesar das dificuldades que nós enfrentamos como professores, existem os encantos do magistério. Existe uma relação no processo de construção de conhecimento entre o professor e o aluno que é muito importante. Que a nossa carreira, apesar de não encontrar-se no nível que deveria estar, é uma carreira ainda atrativa. Nós temos um salário que é um salário que é suficiente para a sobrevivência, mas não é o salário que é compatível ao papel social e ao nível de formação que é exigido do professor. Não é uma solução de curto prazo, é uma solução de médio e longo prazo, porque formar professores leva-se muito tempo. Né? Um professor, para ser formado, ele vai levar em média 15, 20 anos. Então, é um trabalho que precisa começar agora, para que no futuro nós tenhamos mais professores. Na perspectiva do poder público, é necessária a valorização da carreira do professor. O professor, ele não se encanta, talvez, por permanecer na docência, porque, apesar de tudo, existem outras carreiras, existem outros concursos públicos que são possíveis ser realizados com um título de nível superior, que são mais atrativas do que a carreira de professor. E os pais em casa também precisam conversar com os seus filhos a respeito das carreiras que eles pretendem exercer. Inclusive porque uma carreira é uma coisa muito complexa, porque nós temos muitos profissionais formados em algumas áreas que são frustrados, que poderiam estar inclusive na carreira docente. Este é um problema, porque muitas vezes os pais escolhem e ajudam os filhos a escolher a carreira por uma questão financeira, e não respeitam aquele desejo, aquela vontade do jovem de exercer uma outra carreira. Né? Eu fico imaginando quando um pai ou uma mãe, principalmente da elite, pergunta para o filho: o que você quer ser quando crescer? E o filho diz que quer ser professor, eu fico imaginando a cara de espanto e de medo que esse pai ou essa mãe faz ao olhar para essa criança que diz que pretende ser professor. Então é necessário que haja um trabalho social.
No campo jurídico, inclusive, o trabalho de respeito ao professor, né? A questão da violência nas escolas, né? Principalmente as escolas localizadas na periferia, né? Onde não há segurança no ambiente de trabalho para o professor também. Né? A própria relação professor-aluno, na qual o professor, em algumas situações, se tornou refém das situações que envolvem o processo de ensino-aprendizagem, a judicialização do ensino, né, levada por algumas famílias, né, que colocam os professores numa perspectiva de réus no processo ensino-aprendizagem, e o próprio adoecimento do professor. Né, a carreira de professor, se for feito um levantamento, nós vamos perceber que existem muitos professores afastados da docência por problema de adoecimento, ou psicológico ou físico. E isso são questões que vão ser discutidas no âmbito da sociedade para que as pessoas se encantem pela carreira docente. E convidar o jovem a conhecer melhor o trabalho do professor. As escolas precisam falar mais sobre o trabalho do professor, os testes vocacionais e a orientação vocacional precisa apresentar a carreira de professor para que nós tenhamos no futuro jovens que escolham também a carreira docente. Professor, muito obrigado pela sua presença, tá? Aqui no programa, o nosso tempo já esgotou, mas só para dar um encerramento, Thaís. Professor Wendel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e a vocês de casa, até o próximo programa. Professor Wendel, muito obrigado também pela sua contribuição, né, perante esse assunto importante para a nossa sociedade. E a vocês de casa, até o próximo programa. Bom, mais uma vez, muito obrigado. E espero que entrevistas como a sua animem pessoas. Afinal, é uma boa condição de trabalho ser professor. Pode não ser a melhor do mundo, mas é uma boa ainda. E num país que está sofrendo um arroxo desse, é uma solução viável para sustentar uma família. Espero que entrevistas como a sua incentive os mais novos a se voltar para as áreas, né, que levam à docência. Boa sorte, professor. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.